E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio um grupo muito especial, escritores de Fortal, hoje com Isatai Moreno e Mona Lisa Silva. Vou falar hoje de Vozes da Periferia. Esse é um livro, novo que está a ponto de ser lançado. A gente está conversando aqui na estreia do lançamento, na expectativa do lançamento. E a Mona Lisa é uma das escritoras do livro. Já tinha outros trabalhos relacionados. Mona Lisa, é um prazer conversar com você hoje. Como é que foi esse processo de escrita para chegar e participar desse livro junto com esse coletivo no livro Vozes da Periferia? Prazer é meu, né? E agradecer também em nome do coletivo o espaço para a gente divulgar o nosso livro, né? Eu não era membro do coletivo, mas já participava ativamente de algumas atividades de sarau, lançamentos ou publicações do coletivo. E aí esse ano eu resolvi que eu já estava tão próximo deles, resolvi fazer parte do coletivo, né? E aí fui presenteada com essa coletânea de Vozes da Periferia, né? Eu digo isso porque eu sou uma escritora negra, periférica, venho do território do Grande Bom Jardim. E sempre escrevi pensando a partir do meu lugar, enquanto mulher negra periférica, que vem do território do Vixe, né, que as pessoas costumam conhecer, que é um território estigmatizado, violentado pelo Estado, pela falta de políticas públicas. E aí pensar sobre a periferia sempre foi algo que esteve muito presente na minha vida, né? Então, a minha escrita, ela vem e surge a partir desse meu lugar, enquanto mulher negra periférica. Então, assim, foi um processo que eu já era familiarizada, como muitos dos outros autores, né? São autores, sobretudo, periféricos, que têm uma vivência dentro da periferia, das periferias de Fortaleza. Por isso que a gente colocou o título de Vozes de Fortal, né? Porque são vozes diversas, que, embora tenham semelhanças, há também, né, as suas diferenças, e cada um com a sua narrativa, cada um com até a própria forma, né, de apresentar os seus textos no livro, consegue extrair, exprimir isso, assim, a sua vivência, a sua experiência dentro da periferia, que pode ser tanto a partir atravessada, né, pela violência, mas também por espaços e por ações de resistência, né? E a gente traz também a escrita desses autores, também como essa forma de reescrever e de resistir nessa sociedade, né? E você, como escritora, em que momento da sua vida mesmo, assim, você se olhou e viu, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer, tipo, vou tentar, Você já escrevia quando você era criança, assim, como era o seu processo? Como foi o seu processo de se reconhecer escritora? Eu acho que, assim, o universo da leitura, do livro, da escrita sempre foi presente na minha vida, desde pequena, né? Sempre almejei, mas a gente sabe que viver de literatura é completamente diferente de, hoje em dia, me entender e me reconhecer enquanto escritora, né? Mesmo já tendo participado de várias coletâneas, mesmo já tendo meu livro publicado, sempre gostei desse universo. Mas tinha esse processo de não me enxergar na literatura. E eu acho que isso, sobretudo, me fez começar também a criar as minhas histórias, né? A contar as minhas histórias. E aí, obviamente, que em relação a referências, isso foi depois de adulta, né? Mas já na adolescência, já entendia que faltava ali um lugar que eu não ocupava dentro da literatura, né? Dentro desse cenário literário. E a Isatai chega nesse projeto também com uma função muito especial, né, que é organizar todos esses escritores dentro dessa obra. Como é que foi o convite para participar desse processo? Acabou que aconteceu naturalmente, né? Eu também sou um dos membros do coletivo e a gente está ali atuando dentro de uma diretoria que existe, né? No caso, eu estou como presidente do Grupo Escritoras de Fortal nesse ano de 2026. E aí, naturalmente, a gente foi pensando, a partir das experiências anteriores, né, porque o Vozes da Periferia é o quarto livro de um apanhado de obras, né? Primeiro a gente teve Vozes de Fortal, aí no ano passado foram duas publicações, né? Foi o Mulheres de Fortal e o Mar de Poesias, que eu participei do Mar de Poesia como autora e fiz a revisão também ortográfica como profissional das letras que eu sou, né? E aí já foi surgindo assim naturalmente, né? O David, que é o idealizador do Grupo Escritores de Fortal, ele elaborou o projeto, já era um projeto que existia desde o ano passado, essa antologia. A gente lançou para o grupo, né? No final participaram 9 membros do grupo,
com textos diversos, com crônicas, contos, poemas, né? A gente deixou bem livre, bem à vontade, contanto que fosse esse o tema, né? A periferia. E o Luciano Dídimo, né? Escritor renomado aqui de Ceará, ele fez o nosso prefácio. Então, que legal. Foi assim uma delícia, né? Todo o processo de leitura dos livros. Eu digo que eu fui privilegiada, né? De ler todos os livros em primeira mão, todos os textos, né? Em primeira mão. E o prefácio também, a gente se emociona com as histórias, a gente se orgulha, né? No final, e ter todo esse processo é algo que enriquece a gente também, porque enquanto autor, a gente muitas vezes apenas manda o livro e alguém faz, né? Essa curadoria, essa revisão. E quando você está do lado de cá, que você vê, né, os outros desafios, né? Lidar com as editoras, orçamentos, impressão, tudo isso que está no pacote que muitas vezes a gente não sabe, né? Era o que eu ia realmente perguntar, né? Quais são os tipos de desafios que vocês enfrentam nesse tipo de trabalho, na produção e na criação, de fazer a obra de fato acontecer, né? De dar ideia a se tornar algo realmente tátil, porque o livro ele está chegando de verdade. Como é que vocês enfrentam esses desafios até chegar de fato a ter o projeto concluído? O primeiro desafio, eu acredito que foi a questão da temática, né? Porque a gente não queria cair no estigma da periferia, né? De contextualizar só a questão da violência, que a gente sabe que existe. Então, onde é que a gente vai encontrar aquele ponto de equilíbrio de valorizar a periferia enquanto ser pulsante, né? Que até como o Luciano Dídimo fala no prefácio, a periferia ela não é apenas cenário, ela é protagonista nos textos. Então, como é que a gente vai achar esse ponto em que nem a gente deixa de falar sobre essas questões próprias da periferia, né? Que muitas vezes é invisibilizada. Então, acho que esse foi um primeiro desafio, assim, da gente colocar um pouco disso tudo nos textos, né? Mas a parte dos textos enviados pelos colegas, pelos autores, foi bem bacana, assim, né? A questão da leitura, de conhecer um pouquinho do estilo de cada um, né? Eu achei bem interessante. A nossa parte, assim, enquanto organização, deu tudo certo, né? A outra questão é o desafio, né? De ver o livro, a ansiedade. A ansiedade de estar com o livro em mãos, de lançar, de colocar o livro no mundo. Porque o nosso tempo, assim, a gente fez o texto, mandou, vamos colocar no mundo, vamos fazer propaganda, vamos divulgar, e aí as empresas, né, as gráficas, as editoras, elas não têm esse tempo da nossa ansiedade, né? Então isso eu acho que também é um pouco desafiador para a gente, enquanto autor, que a gente, né, lidar com essa ansiedade de estar ali com o livro em mãos, folheando, sentindo o cheirinho, né? Então, esse livro, Vozes da Periferia, ele trabalha ali múltiplos gêneros de escrita, né? E eu quero saber da Mona Lisa como é que foi para você, né? O que você colocou e qual foi o gênero escolhido na tua escrita para participar dessa coletânea? Eu vou ser sincera que eu não consegui escolher um único gênero. Tá com a poesia, então a maioria são poemas, mas eu tenho um último que é uma crônica, né? Uma crônica, conto ali, fica entre um e outro. E assim, eu gostei de ter isso, assim, essa liberdade da gente escolher, né? O estilo, a forma que a gente quer escrever. E aí, em relação ao conteúdo, eu tenho uma pegada um pouco mais crítica, mas assim, não só falando da parte, né, da dor e da violência, mas eu gosto de partir desse lugar para depois desaguar nesse outro lado, que é o da resistência, que é o da cultura, que é o da arte, que é o da periferia pulsando outras coisas para além da violência, para além dos estigmas, né? Então eu tentei fazer esse movimento também nos textos, né? E para você é algo que realmente faz muito mais sentido e tem um lugar muito forte, né, para passar, principalmente pensando em quem vai ler aquele texto que você fez, né? Com certeza, assim, acho que para mim é isso, assim, além de eu me reconhecer dentro do texto, eu quero também que seja um espaço onde outras pessoas das periferias, de outras periferias inclusive, né, de outros estados,
possam ler e enxergar também um pouco da sua periferia ali, porque embora as vivências não sejam iguais, mas tem muita coisa que nos atravessa, né? Enxergar no texto, enxergar outras pessoas que também fazem arte, que também escrevem dentro desse texto, dentro desse livro, Vozes da Periferia, né? Que acho que é importante por isso, assim. Até esse cuidado que a gente teve de pensar no título, né? De que não é uma única voz, a periferia é diversa e há várias vozes, né? Agora, Isatai também escreve. Como é que foi estar gerenciando, né? Quais as diferenças de estar escrevendo, de estar organizando a escrita de outro escritor, de outro autor? Eu consegui separar, assim, inicialmente eu esqueci que eu estava na organização e fiz os meus textos, né? Eu mandei uma crônica e um poema, né? A crônica é se colocando uma professora entrando em contato com a periferia, com esse olhar estigmatizado e vendo no final que o olhar dela muda em relação à periferia por conta do contato com os alunos, né? No poema eu abordei a questão da negritude, né? Eu sendo uma pessoa branca falando sobre o quilombo enquanto espaço de resistência da negritude que a gente, pessoa branca, precisa conhecer e respeitar, né? E a parte da organização, aí pronto, fiz a minha parte como autora, né? E como eu falei, a organização ela surgiu posteriormente. Eu acabei assumindo que a outra escritora, que é a vice-presidente do grupo, que está nessa organização comigo, né? Eu fiquei na parte da curadoria dos textos, da revisão, e ela ficou no contato com as editoras, né? Vendo a questão da arte, gráfica e etc. Então foi assim, eu consegui, né? Foi um pouco desafiador eu ter, né, separado a Isatai escritora e a Isatai organizadora, mas é como eu disse, né?